Foi um passeio alvinegro, né? 4-0 com os 3 do primeiro jogo, 7-0 no agregado. E olha que esse 4-0 poderia ter sido bem mais. Segundo tempo, o Ceará tirou o pé. E olha que o Pedro Raul ainda perdeu um pênalti. Ainda teve um gol do Galeano marcado que foi anulado por centímetros assim pelo VAR. Assim, o jogo e outra, né? O jogo poderia ter sido realizado no Romeirão, no Castelão, no Domingão, no Raimundão, onde fosse. Não foi o local da partida que alterou nada. Pelo contrário, né? Se imaginava o Ceará com toda a confusão envolvendo o imbróglio da Arena Castelão. O Ceará mostrou que jogaria em qualquer lugar e mostrou mesmo. Não só jogou, mas muito bem, né? Ganhou e goleou a equipe do Maracanã, que por isso tá na final do Campeonato Cearense mais uma vez. E detalhe, com 100% de aproveitamento. Ceará, 7 partidas, 7 vitórias. Vamos falar desse jogo? Mas solta a vinheta antes. É isso, meus amigos. Ceará venceu, na verdade goleou o Maracanã por 4-0, mas antes deixa seu like, deixa seu joinha que ajuda demais, fortalece demais aqui o canal pra gente seguir firme e forte falando de futebol cearense. E se você ainda não se inscreveu, aí é que você vai me ajudar. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações e vamos nessa. Vamos falar um pouco desse 4-0 do Ceará em cima do Maracanã. É interessante, o Léo Condé escalou uma equipe bem mesclada, né? De titular mesmo. Bruno Ferreira, Marlon. Eu coloco o Fernando Sobral, tá bom? Fernando Sobral, Pedro Raul e o Fernandinho. Porque o que é que eu imagino assim, né? Você tem o Fernandinho porque o Pedro Henrique tá machucado, né? O Pedro Henrique vai passar um tempo mais. Quando o Pedro Henrique voltar, não sei se o Fernandinho é titular não, porque eu acho que vai ser Ailon, Pedro Henrique e Pedro Raul. Mas enfim, isso é outra coisa. Mas 5 titulares, vai lá, e colocou hoje. E aí escalou Marcos Vitor lá na lateral direita, foi interessante, rapaz, e fez um gol Marcos Vitor. Cara, eu fiquei tão feliz pelo Marcos Vitor, garoto que tinha um futuro brilhante lá no Bahia, mas acabou se machucando, aí perdeu espaço, perdeu o foco, então acabou não dando certo. Foi para o Atlético Paranaense, também não funcionou. E aí voltou para o Bahia, agora me pediu para voltar para o Ceará, disse que é torcedor do Ceará, pediu, brigou com o empresário, voltou para o Ceará. E aí logo na estreia como titular, acabou fazendo um gol dele, então eu fiquei feliz pelo Marcos Vitor, que é um garoto que merece muito e tal. Depois o Pedro Raul fez o dele, né? Eu achei interessante que o Pedro Raul, meus amigos, ali naquele estilo, né, de pivô. Rapaz, não tem jeito não. O homem tá numa fase, já diria Messias Alencar, está numa fase realmente exuberante. E eu pergunto pra vocês acham assim? Eu escolhi lá, junto com o Leandro Bodaquian, no canal GOT, o melhor da partida pra mim foi o Fernando Sobral, jogou muito. Mas o Pedro Raul acabou sendo escolhido, né? Mas eu gostei muito do Fernando Sobral. E o meio de campo, né? Assim, só pra completar o time, né? Bruno Ferreira, como eu falei, o Marlon, né? O Marcos Vitor ali de lateral direito. O William Machado também jogou e seguro, né? Eu acho que o setor defensivo do Ceará praticamente não atuou, né? Porque o Maracanã foi muito fraco mesmo hoje. Eu acho que o Maracanã jogou muito melhor mais no primeiro jogo que nesse segundo, até porque também trocou algumas peças, né? Tava com um time com algumas mudanças. E o Nicolas na esquerda, o Nicolas gostei também do Nicolas. Claro que o Matheus Bahia tá numa fase espetacular, tá jogando muita bola. Mas o Nicolas ali como um reserva eu achei interessante, jogou bem. Ao meio de campo, Dieguinho ali no meio, né? Primeiro volante, depois Sobral. E, rapaz, aí ele colocou o Romulo. E o Romulo, cara, tentou de todas as formas fazer um gol, mas não conseguiu, né, cara? Tava assim, acontece. O Matheus Araújo entrou no segundo tempo e acabou fazendo o gol, mas o Romulo não fez. E lá na frente, o Galeano de um lado, o Fernandinho do outro e o Pedro Raul centralizado. E o Pedro Raul fez o segundo, depois teve a chance para fazer o terceiro com o terceiro gol do Ceará, né, de pênalti, mas ele acabou batendo mal, né, fraquinho, o goleiro inclusive encaixou, o Raí. E aí depois o Fernandinho fez, que golaço, meus amigos, que é isso. Aí eu escolhi o Fernandinho, né, o Leandro Bodaquian escolheu o Fernando Sobral, eu também acho que o Fernando Sobral foi o melhor da partida. Aí depois escolhi o Fernandinho e o Pedro Raul, desculpa, para os melhores da partida. Que golaço do Fernandinho, hein? Puta merda. Aquele estilo dele, né, ele já tinha feito um desse jeito, acho que contra o Iguatu, né, golaço mesmo. Do Fernandinho, Galeano naquela correria também tentando fazer o gol dele, mas não conseguiu. E aí no segundo tempo entrou alguns jogadores, né? Entrou o Guilherme, João Vitor, entrou o Matheus Araújo, que fez gol pro Guilherme, ia fazendo um golaço, né? Era para ter tocado pro João Vitor, mas ele puxou da direita para a esquerda, chutou de chapa lá, com força, mas o Raio acabou defendendo, o árbitro não deu nem escanteio. Mas enfim, partida tranquila, absoluta do Ceará. Eu não vou nem falar do sistema defensivo, porque acho que foi como diz. O Marcos Vitor fez até gol. O Nicolas foi bem ali pela esquerda. O William Machado e Marlon muito seguros. Acho que não teve nenhum problema. Dieguinho também. Sobral muito bom para mim, o melhor da partida.
Como falei, o Rômulo tentando de todas as formas o gol, ia para um lado, ia para o outro, tentando criar e tal, não deu certo. Fernandinho, por causa do golaço, foi bem, o Galeano só naquele estilo, e o Pedro Raul também foi muito bem, mais um gol. Pô, gente, o Pedro Raul tá, né, 3 jogos, 3 gols, né? Tá bem demais, né? Se tivesse feito o de pênalti, né? Poderia ter sido 4, mas eu vejo o Ceará numa crescente. E o Léo Condé, nessa mudança de esquema, nessa mudança de jogadores, eu acho que foi muito interessante testar alguns jogadores. Era isso mesmo. Se tinha um momento para você testar alguns jogadores, era agora. Desculpa. Era nesse momento. E aí você testou. E os jogadores corresponderem, isso é muito bom. É claro que no segundo tempo não tem como, até pelo Maracanã também, que fez algumas mudanças para segurar um pouco. Mas a ideia dele de mudar o time, colocar alguns jogadores para dar mais minutagem, foi muito bom para você observar. Pô, você tá num jogo apertado ali com os titulares. Você precisa fazer uma mudança, é nesse momento que você descobre que são os jogadores que podem atuar e podem resolver numa mudança de time. Então, eu acho que foi muito interessante e eu acho que isso valeu a pena. Se você chegou até aqui, mas antes, espera aí de você dar sua curtida, deixa eu falar aqui uma coisinha para vocês, ó. Vai alugar mala, ou vai viajar? Alugue mala, meus amigos. Não vacile, não. Essa ideia de comprar mala não vale a pena, é muito caro e às vezes você não tem nem onde guardar. Então, acesse lockbag.com.br. É aluguel de malas, meu. Você pode alugar sua mala em até 3 vezes sem juros, sem sair de casa. Se garanta, acesse aí lockbag.com.br ou vá lá no Instagram da Lockbag, @lockbagfortaleza. Tem a mala ideal para você. lockbag.com.br. Bem, meus amigos, assim, o que é que nós temos agora? Para o Ceará, temos a Copa do Brasil, um jogo dificílimo contra o Confiança. A gente já tinha visto o que aconteceu na Copa do Nordeste, foi 1-1, apesar do Ceará ter tentado um pouco mais, mas faltou aquela efetividade. Mas enfim, o mais importante era que o Ceará tivesse guardado alguns jogadores, né, dado descanso para alguns jogadores e com isso se preparar para esse jogo contra o Confiança. E é um jogo decisivo, vale 2.300.000 reais. O Ceará tem que ter muito cuidado nessa partida, vai com força total, todos os jogadores à disposição. Obviamente Pedro Henrique não está à disposição, está com a lesão no ligamento colateral medial, então infelizmente não vai poder atuar, vai ficar em torno de 5 semanas fora. Então assim, eu acho que esse time aí, o Ailon deve voltar, Fernandinho, deixa o Pedro Raul, então o Lucas Mugni volta, Fernando Sobral, o Lourenço volta, a zaga com Marlon e o Ramon Menezes, na direita o Fabiano, na esquerda o Matheus Bahia e no gol o Bruno Ferreira. Eu acho que esse é o time para enfrentar a equipe do Confiança, 9h30 da noite, Arena Castelão. E aí depois sim, as finais do Campeonato Cearense, dia 15, né, contra o Fortaleza, sábado, 4h30 da tarde, Arena Castelão, mando de campo do Fortaleza. O primeiro mando de campo é do Fortaleza. E aí no segundo mando de campo, dia 22, mando do Ceará. Lembrando que não tem vantagem, 2 resultados iguais, igual ao ano passado, né? Vai para as cobranças de pênaltis. É isso, meus amigos. Se você chegou até aqui, agora sim, você deixa aí sua curtida, deixa seu like, ajuda demais, fortalece mais o canal. E se você ainda não se inscreveu, aí que eu peço para você se inscrever no canal, que ajuda demais, e clica no sininho para receber as notificações. É isso, meus amigos. Grande abraço e até a próxima.